Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre o mercado do ovo de galinha, que tradicionalmente é muito consumido agora na quaresma. E é justamente na quaresma que o consumo de carne vermelha tradicionalmente diminui no Brasil. Vamos falar da retomada das importações de carne bovina pela China. Eu vou conversar com Gugu Nader. Ele é deputado estadual e nós vamos falar de um tema atualíssimo que está preocupando a vida do setor produtivo agropecuário, que são as invasões de terras pelos chamados movimentos sociais. Vamos falar da colheita da soja lá no Mato Grosso e também do plantio do milho. E eu vou conversar com João Mendanha. Ele é gerente corporativo de peças da Pivô. E vamos falar do déficit de armazenagens de grãos aqui no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado de ovo de galinha, que tradicionalmente é muito consumido na quaresma. E é justamente na quaresma que o consumo de carne vermelha, tradicionalmente, diminui aqui no Brasil. Neste período, a abstinência por 40 dias antes da Páscoa católicos, põe à mesa outras opções de proteína e o ovo acaba sendo uma das principais escolhas. A expectativa da Associação Brasileira de Supermercado, Abras, é que o consumo do produto seja entre 30% e 35% maior no período agora neste ano, em comparação à quaresma do ano passado. O aumento no preço, pelo visto, não está afetando a procura, de acordo com o vice-presidente da Abras, o Márcio Milan, que de janeiro para fevereiro deste ano, o preço do ovo subiu 2,25%. De dezembro de 2022 para janeiro de 2023, o produto teve reajuste de 0,3% na gôndola dos supermercados. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que o ovo já teve um aumento expressivo em 2022, quando subiu 18,4%, a maior alta em 7 anos. O alto custo da produção interferiu no fluxo de caixa dos produtores e alguns saíram da atividade porque não aguentaram o impacto. Em um cálculo rápido, ele aponta que, com R$ 100, o produtor de ovo comprava 2,5 sacas de milho há 2 anos, enquanto hoje consegue comprar apenas uma saca. Em alguns casos, a alimentação do plantel representa de 75% a 80% dos custos de produção dos ovos. E para continuar, o produtor teve que repassar algo para o mercado. E agora vamos comentar sobre a retomada das importações de carne bovina pela China. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou na semana passada a retomada das exportações de carne bovina brasileira após a suspensão desde 22 de fevereiro, quando foi detectado um caso atípico do mal da vaca louca, em uma pequena propriedade no sudeste do Pará. Em 2023, é possível que a demanda chinesa por carne bovina continue aumentando, resultando em um total de 3 milhões e 500 mil toneladas. Esse número representa um crescimento esperado de 2% em relação ao volume importado em 2022. A China é o país que mais exporta carne bovina. A China é o país que mais importa carne bovina do Brasil, representando aproximadamente 60% do total da produção do produto brasileiro. O Brasil é um grande exportador de carne bovina para a China e a suspensão das exportações impactou negativamente o setor. A retomada é fundamental para o país continuar sendo um importante fornecedor de proteína animal para o mercado chinês. Pelo menos é o que afirmou a consultoria Eficienza. E agora eu vou conversar com João Mendanha. Ele é gerente corporativo de peças da Pivô. Pivô é uma empresa especializada na área de irrigação, sistemas de irrigação, também na área de armazenagem de silo-bolsa e também de tratores da marca Case.
Mas nós vamos falar sobre o déficit de armazenagem de grãos aqui no Brasil. João Mendanha, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença para falar de um tema interessante, de um tema importante. Tá tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então tá bom. João, nós estamos com, vamos dizer assim, num palavreado muito comum, nós estamos com um baita de um problema, que é a armazenagem de grãos aqui no Brasil. Isso. Tanto, vamos dizer assim, o armazém aquele de ferro, aquele grande, aquele graneleiro, como também áreas que, para resolver o problema, vai ter que usar o silo bolsa, né? Que a Pivô é especializada nessa área, né? Hoje nós vendemos essa alternativa para o produtor, né, que são os silos bolsas, para justamente a gente conseguir armazenar nossa produção, né, que cada ano vem crescendo e os armazéns fixos, esses de metal que você citou, nem sempre comportam nossa produção, né, que cresce a cada ano. Agora, João, me diga uma coisa, esse tipo de armazenagem, o silo bolsa, que foi uma invenção, vou dizer assim, que salvou muita lavoura, muita gente do problema, né? Isso daí segura bem a situação de armazenagem de grãos? Segura sim, Antônio. Ela é uma opção, né, uma alternativa para o produtor para poder manter o seu excedente da safra, aquele produto que ele não quer comercializar, às vezes no momento do pico de colheita, né? E ele tem grande valia, grande qualidade para poder segurar a produção. Agora, depois que eu coloquei a soja, o meu milho, ou seja lá o produto que for o grão dentro desse canudo de plástico aí, ele pode ficar durante quanto tempo aí sem ter problema nenhum? Então, o ideal é que no máximo até 1 ano e meio, né? Então ele é uma alternativa provisória para o grão. E que tem que ser monitorado de tempos em tempos, como que anda a umidade, né, dar as manutenções devidas aí nesse período. Inclusive esse sistema, ele permite o seguinte, por exemplo, agora nós estamos vivendo uma situação em que o preço da soja está muito baixo e não compensa você vender. Há casos aí que não paga às vezes nem o custo de produção. Então, o que o produtor faz? Ele tem que armazenar essa soja para poder vender mais lá na frente quando o preço estiver bom. Só que nós temos um problema, nós não temos armazéns, esses armazéns metálicos, que você pode deixar 1, 2, 3, 4, 10 anos, que não tem problema nenhum. Então, a solução prática, viável, agora, nesse momento, é o silo bolsa. Esse daí não tem como você fugir dele. Pelo menos você pode ficar aí sem problema nenhum, no mínimo 8 meses tranquilo, segurando essa produção, né? É isso aí. O silo bolsa, exatamente, ele vem com essa alternativa, né, para o produtor poder segurar o preço para vender numa época melhor. Muitas vezes também, com problema logístico aí, ele não tem como escoar a produção naquele momento. Ele pode armazenar por um período mais curto, né, dentro do silo bolsa, até chegar os transportes para poder escoar a produção. Agora, João, como é que está o mercado do silo bolsa? Está crescente? Eu acredito que esteja em ascensão. Está muito aquecido, está muito aquecido. Esse ano a gente se surpreendeu com a demanda, né? A empresa, a gente se preparou para período de safra, mas a principal demanda do produto é durante a safrinha, né? Onde os armazéns, de toda forma, já estão cheios aí com a soja. E a safrinha, geralmente, ao longo do ano, tem uma demanda maior. Mas esse ano, mesmo agora na principal safra, a gente teve uma boa procura do material. Você que está nos acompanhando e você que já colheu sua soja, e às vezes sua soja está num armazém, e você está pagando esse armazém, porque não é todo mundo que tem armazém. Isso. E está pagando e não é barato, não. Então, está na hora agora, e se você plantou milho, e você vai ter problema com o armazém, eu acho que está na hora de você, pelo menos, dar uma replanejada no seu negócio e já fazer aí, eu não diria fazer um estoque de silo bolsa, mas já pensando que poderá faltar silo bolsa dentro de um futuro muito próximo, porque a procura vai ser muito grande, né? A procura está cada vez maior, Antônio, e
E é o que você falou, nesse momento a gente teve uma demanda muito maior do produto, né? Uma procura muito maior na empresa do que geralmente a gente tem, né, historicamente, e já sabemos que será assim na safrinha, né? O mercado tem regularizado cada vez mais, mas a gente sabe que a matéria-prima ainda tá complicada em algumas situações. Pois é, então não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Hoje ainda existem algumas lojas, algumas empresas que têm o silo bolsa à venda, no caso da Pivô ela ainda tem, mas tudo é uma incógnita. A hora que começar a colheita e que tudo promete ser uma colheita que vai quebrar mais um recorde, aí a coisa pode complicar. E nós não sabemos como é que vai ficar o preço da soja e se essa soja vai ficar armazenada. A situação é o seguinte, na dúvida é melhor não arriscar. Acho que é isso, né? É isso mesmo. João, muito obrigado. Outra coisa, vocês têm a pronta entrega isso aí? A gente tem a pronta entrega. A gente trabalha sempre com esse produto a pronta entrega. Tá. Porque é um produto que... Não, precisa para amanhã. Exatamente. O produtor, ele, igual eu te falei, ele tem a situação do armazenamento do excedente da produção, claro. mas também tem, vamos supor, a surpresa da logística. É verdade. Ele não estava esperando que... Porque ele é um produto barato, né? Ele que o produtor pode usar para muito menos que um ano, muito menos. Pode usar para 10 dias, né, para armazenar ali um escoamento. Pelo menos para garantir a situação naquele momento e não perder a lavoura. Exato. Ao invés dele parar de colher, ele armazena e espera um caminhão, alguma coisa. Tá certo. Ô, João, muito obrigado mesmo e até a próxima. Obrigado. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o Mato Grosso, nós vamos falar sobre a colheita da soja, o plantio do milho e eu vou conversar também com o Gugu Nader, que é deputado estadual, e nós vamos falar de um tema atualíssimo e preocupante para o setor produtivo agropecuário, que são as invasões de terras pelos chamados movimentos sociais. É um minutinho só, nós voltamos já. Tá pra baixo? Tá triste. Desanimado? Que pecado. Sorte que nós temos a solução. Hoje, 10h15 da noite. Jornal Racional. No programa Torratinho. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado, o agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. O Meia Ponte está sofrendo calado. Com a expedição Rio Meia Ponte, a Câmara Municipal de Goiânia vai dar voz a esse pedido de socorro, identificando a qualidade da água, as condições da fauna e flora, áreas de poluição e desmatamento. Se você conhece um ponto que também mereça atenção, denuncie. O Meia Ponte precisa da sua voz. Câmara Municipal de Goiânia. Colha qualquer tipo de forragem com a mesma plataforma, até Capiaçu. Linha ATM Menta, a mais completa. A linha ATM Menta é robustez e fácil manutenção. Menta, desde 1905. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5
Conta logo! De segunda a sexta, 3h20 da tarde. Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade, a Europoços Artesianos tem a solução. A Europoços ela é especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez, faz perfurações em até 24 horas, utiliza equipamentos de última geração e tecnologia. Faz perfurações de poços de até 800 metros de profundidade, atende em todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 996208858 ou então fale com o meu amigo Junismar. Ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos, nessa você pode confiar. E agora você vai ver que o Mato Grosso basicamente finalizou a colheita da soja. E colheu aí por volta de 97% já de basicamente 12 milhões de hectares destinados para a cultura da soja, agora nessa safra 22-23. E um levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, aponta que os trabalhos devem ser dados por encerrado, principalmente agora já nessa semana. Principalmente também nas regiões médio norte, norte, nordeste e noroeste do estado. As colheitadeiras avançaram quase 2% na variação semanal nas lavouras mato-grossenses. Contudo, ao se comparar com os trabalhos da safra passada, ainda existe um pequeno atraso, vamos dizer, em relação à safra 21-22, que nesta época do ano já basicamente estava tudo colhido. E essa área é destinada ao grão que provavelmente foi colhido e em relação à média dos últimos 5 anos. Segundo o IMEA, para o período, 95% agora, neste momento atual, estão sendo colhidos. A previsão é que o Mato Grosso, na atual temporada, colha quase 44.500 toneladas de soja, diante de uma produtividade média aí na casa de 61 sacas por hectare. A semeadura do milho safrinha no Brasil apresenta um progresso bastante diversificado entre os estados produtores. Em alguns locais, a atividade já foi concluída, enquanto em outros ainda existem atrasos em relação ao período ideal de plantio, conforme dados principalmente da Conab. Lá no Mato Grosso, por exemplo, a semeadura está praticamente finalizada, faltando aí 1% da área prevista para ser plantada. As condições climáticas têm sido favoráveis e, por isso, as lavouras apresentam bom desenvolvimento. Em Goiás, apesar do encerramento da janela ideal de plantio, a semeadura do milho persistiu motivada pelas boas condições climáticas. Em outras regiões, como Paraná, existe ainda atrasos na semeadura, está fora já da janela ideal, mas a última semana tivemos aí condições climáticas favoráveis, permitindo um bom avanço na área semeada. E agora eu vou conversar com Gugu Nader. Gugu Nader é deputado estadual aqui de Goiás e nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar de um projeto sobre, vamos ser direto, curto e grosso, invasão de terra, que começa a preocupar e muito, não só governos estaduais, principalmente o setor produtivo. Gugu Nader, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, um tema que há muito tempo eu estou querendo falar sobre ele, e parece que agora teve uma oportunidade. Existe já até um projeto prontinho de autoria do deputado Gugu Nader. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, senhor Antônio Pereira, bom dia a todos do agronegócio. Eu apresentei na Assembleia Legislativa de Goiás, senhor Antônio, um projeto de lei denominado
anti-invasão. É um projeto de lei que é irmão dele, está paralisado no Congresso Nacional. E eu confeccionei esse projeto, apresentei, já está apresentado e já está indo agora nessa próxima semana para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, já para receber os pareceres. E aí sim, nós vamos coibir invasões de terras, senhor Antônio, invasões de terras privadas e também invasões urbanas. O que está acontecendo? Está iniciando agora vários tipos de anúncios de invasões de terras. E este projeto vai coibir e vai penalizar quem ou grupos de quem invadir terras documentadas, terras privadas. E quais são as penalidades? As penalidades são: a cessão ao fim ou não poderá receber nenhum tipo de benefício do governo, não poderá ser contratado em forma de alguma pelo governo do estado em nada, nem programas sociais, e receberá uma multa no CPF de 20 a 50 mil reais. Porque muitas das vezes, senhor Antônio, pessoas simples são usadas por oportunistas que usam a oportunidade, ou seja, algum programa que na verdade não é programa, mas pessoas que têm de má fé e usam pessoas simples para invadir terras e depois lá na frente até negocia a sua saída dessa terra e as pessoas mais simples ficam lá abandonadas. Mas agora, com este projeto que já está tramitando na Assembleia Legislativa, eu acredito que seja o primeiro projeto em nível nacional anti-invasão que será votado por uma Assembleia. Nós vamos coibir. E aí sim, quem ousar, porque nós temos que moralizar as leis. E como você moraliza as leis? Fazendo projetos de leis para que a justiça possa cumprir. Porque hoje, se haver uma invasão, senhor Antônio, a pessoa tem que ir na delegacia, tem que fazer um boletim de ocorrência, e acontece o quê com o invasor? Nada. Apenas ele recebe um documento para sair e aquele conflito. Agora não. Teve invasor, invadiu, está no boletim de ocorrência, foi detectado e foi confirmado que essa pessoa estava na invasão. Infelizmente, pode até ser as pessoas que estão sendo usadas pelos oportunistas. Igual aconteceu lá em São Paulo. Um oportunista em São Paulo foi preso. Ele invadiu umas terras e depois foi negociar com o proprietário para sair. Então, este projeto, senhor Antônio, você que assiste agora o agronegócio, vai ser votado e eu tenho certeza que vai ser aprovado e também vai ser sancionado pelo atual governador Ronaldo Caiado, um projeto que aplica sanções, que vai coibir a invasão de terra urbana e rural, para que nós possamos moralizar. É bom deixar claro, você que está nos acompanhando, o seguinte: saiu uma pesquisa, nós estamos em 2023, essa pesquisa foi feita no final de 2021. E dentre 40 a 45 perguntas, a que mais preocupou 87% dos produtores rurais foi a falta de mão de obra especializada para trabalhar no meio rural. Ou seja, emprego tem, serviço tem. Eu vejo essas invasões com, me desculpe a franqueza, uma baita de uma safadeza. Um grupo invadiu uma propriedade rural e atrapalhar a vida de quem está querendo trabalhar, porque emprego tem. Não vem com essa desculpa de, nós precisamos de terra para plantar, porque existem alguns assentamentos que eu pessoalmente conheço que funcionam e funcionam bem. Por quê? Porque são gente que querem trabalhar, mas a maioria quer fazer auê, bagunça. E nós temos aqui um exemplo que no governo federal passado, você conta nos dedos quantas invasões teve. Esse governo nem começou ainda. Olha a quantidade de invasões que nós já estamos tendo no Brasil. Na minha visão, é crime fazer isso. Agora, espero que os senhores deputados estaduais aqui do nosso estado, a hora que pegar isso aqui, aprove isso aqui, viu? Porque tem que ter alguém peitando alguma coisa. E parece que o deputado Gugu Nader, não estou fazendo campanha para ninguém aqui. Ninguém. A única coisa que eu estou fazendo é que tem um trabalho sério e que precisa ser votado. Porque nós temos que fazer cumprir a lei. Só isso. Antônio, é isso. Nós temos que moralizar essa situação. Porque, eu repito, os oportunistas, os chefes,
eles usam pessoas que às vezes nem sabem o que está acontecendo para os acampamentos em propostas que nem existem. Então, este projeto de lei vai moralizar essa ilegalidade que acontece e, enfim, os oportunistas não vão ter mais a oportunidade de usar pessoas, fazer invasão e depois, seu Antônio, negociar a sua saída com os proprietários da terra. É verdade. Vamos moralizar. Isso aqui só está faltando o quê agora? Ela foi apresentada, já conversei com vários deputados, ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça e eu peço aqui os deputados e deputadas que aprovam esta lei. Eu recebi uma resistência de alguns deputados e fui bem claro com eles. Me perguntaram se eu estava tirando a oportunidade de alguém lutar pela sua terra. Falei, não, pelo contrário. Esse projeto moraliza o direito daquele que tem a terra que é dele. Senão, o Brasil vai virar uma bagunça. Se nós deixarmos todo mundo invadir o que é dos outros, a bagunça reinou. E onde reina a bagunça não tem lei. E onde não tem lei, infelizmente, a sociedade está em perigo e em risco. Eu acredito que não vai ter deputado que será contra esse projeto. Ninguém aqui está pensando em prejudicar a vida de ninguém. Eu acho que todo mundo tem direito, sim, ao emprego, tem direito ao trabalho, tem direito a viver, tem direito a tudo. Mas espera aí, legal. Ilegal não. Fora da lei não. Assim como que tem agora, através do satélite, em tempo real, se fotografa uma propriedade que está fazendo um desmatamento, se for ilegal, tem que multar sim. Tem que multar. Agora, se for legal, tiver tudo certinho, licença e tal, aí tudo bem. Agora, o que o pessoal está fazendo é o seguinte, vamos entrar? Vamos invadir? Vamos. Invade, põe fogo, arrebenta. Espera aí, não é por aí o caminho, não. Existem meios para a gente fazer a coisa certa. Deputado Gugu Nader, eu agradeço a sua presença aqui, espero que os seus colegas, aí pelo menos a maioria, vote por uma coisa legal, por uma coisa certa. Fazer o compromisso, votando o projeto, voltar aqui no seu programa e apresentar, se Deus quiser, um projeto votado aqui no programa do Agronegócio. Gugu, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Muito obrigado. E o nosso programa está aberto aqui a coisas como essa, coisas boas como essa. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: você não precisa ser ótimo para começar, mas precisa começar para ser ótimo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.